Bem-vindos. Tem um vídeo que são 2 vídeos, mas eu vou tentar segmentá-los. Uma das grandes, não vou dizer que seja a melhor delas, mas é uma que me agrada muito e que me absorve bastante. Abordagens para o despertar, para o crescimento, para o autoconhecimento, é a abordagem dos chakras, centros de energia. Porém, é uma abordagem que está muito contaminada com visões simplistas e reducionistas da coisa. Então é uma visão que traz muitos perigos. É uma visão que tem muitos perigos. Nós temos uma boa bibliografia, já vou mostrar para vocês, nós temos uma boa base, mas nós precisamos de uma visão mais adequada para isso. Então é importante. E que visão é essa? É uma visão de consciência. Não é falar em chakra, não é falar em cores e mantras, não é falar em Kundalini subindo pelos chakras, que está muito ligado, em conhecer os nadis. Não. É uma história de consciência. É a consciência que se manifesta nessa estrutura toda e cresce com isso. Quando você fala só em chakra, só na cor, no mantra, no animal e coisa e tal, na divindade, você reduz a coisa para um centro de energia, apenas. Mesmo que seja algo intrincado, meio estranho, né, esquizotérico, coisa e tal, mas você reduz a coisa. Você tira o foco. Você traz a sua atenção para a estrutura, para o elemento chakra ali. E não é. É consciência envolvida. A própria Kundalini não é questão da energia subir pelo centro, chegar no coronário, blá, blá, blá. Não. É consciência trabalhando tudo isso. Essa visão é importante. Esse detalhe é crucial no seu autoconhecimento, no seu caminho. Sugestão de livros para isso. Bibliografia. Excelente. O Arishi fala muito. Propriedade. Imagens belíssimas. Toda uma estrutura ali sobre os chakras, toda uma visão muito ampla, muito profunda. Só que aqui no caso está errado, né? Aqui é o chakra Muladhara e aqui é o chakra coronário. É porque aqui é o final das ilustrações. Então a imagem adequada seria esta. E o interessante, pessoal, o interessante nisso, esse conteúdo tem que ser estudado. Não adianta você ler, você folhear o livro, você decorar a coisa. Precisa ser estudado. Por isso que eu digo que é consciência. E é diferente. Quando tem consciência envolvida, a coisa é diferente. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mãos de luz. Básico sobre chakras. Excelente. Principalmente sobre a abordagem que a Bárbara traz, uma abordagem psicológica, né, dos chakras, certo? Um por um, com vários exemplos, com várias situações. Ela se perde um pouco. A Bárbara fica muito presa na estrutura. Ela não traz essa visão de consciência. Mas não tem problema algum. Não desmerece de forma alguma o trabalho dela, que é fantástico. Então, excelente. Nós temos um livro simplesinho, despretensioso até, que é da Naomi, né? O livro básico dos chakras. É um livro que eu não creio que deve estar em edição, você talvez encontre em sebo. Ela traz alguns detalhes que a Bárbara não menciona, traz algumas ideias, por exemplo, aqui que a gente pode citar. Ela traz asanas indicados para cada chakra, exercícios físicos que integram o corpo físico e o corpo energético. Então é interessante.
E tem um livro que é mais antigo também, mas muito bom, esse tem ainda sendo editado, que é A Teoria dos Chakras. Excelente, está na bibliografia também. Motoyama traz um bom livro, mas ele fica na quarta opção, certo? Ele fica na quarta opção. Eu ficaria como primeiro, segundo, terceiro, e só depois se pensaria um pouco no Motoyama. Minha escolha, claro, né? Você pode ter uma escolha diferente. Mas, dentro dessa abordagem de consciência, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa ficar atento é o seguinte. Não adianta você estimular o chakra ou não, você ficar preocupado se ele está aberto, está fechado, está rasgado, está destruído ou não. Não adianta você ficar falando o mantra do chakra, não adianta você ficar cultuando a divindade do chakra, não adianta nada disso. Porque você precisa estudar o chakra, conhecer o chakra, conhecer os aspectos relacionados a ele que a consciência manifesta quando está levando a atenção dela para essa porção do nosso ser todo. Então, quando você vai trabalhar um determinado chakra, você tem que saber o que está sendo afetado por aquele chakra. Porque se você ouve uma música, entoa um mantra, busca a cor do chakra, alguma coisa, e ativa aquele chakra, sem que você esteja consciente do que ele representa, não tem utilidade nenhuma. Na verdade, você acaba sendo levado para uma experiência muitas vezes ruim, desagradável, porque você não sabe o que você está fazendo. Veja, é a consciência se manifestando e não o contrário. Então, se você tem um bloqueio no chakra cardíaco, que implica dificuldade de relacionamento com o outro, dificuldade de sentir amor pelo outro, vontade de sentir amor pelo outro, coisas assim, não é ele que impede a sua vida amorosa e os seus sentimentos de amor pelos outros. É a consciência que não sabe usar o chakra cardíaco para fazer isso, para manifestar isso no dia a dia, para manifestar isso no mundo. E, ao não saber fazer isso, ela estraga o chakra. Mais propriamente, mais representante dessa consciência, a nossa mente. A nossa mente não sabe como manifestar uma relação amorosa com outro ser. Então ela estraga o chakra. Não é que o chakra está estragado que nós não conseguimos manter a relação amorosa. É porque nós não sabemos construir essa relação amorosa que nós estragamos o chakra. Essa mudança de consciência que é importante. Então, não adianta você mexer aqui se você não mexer na consciência primeiro. Talvez o não adianta seja radical demais. Auxilia, digamos. Então, você mexendo aqui, você mexe um pouco. Mas se você não tiver essa percepção de consciência da coisa, se você ficar preso na estrutura, na energia, você não consegue avançar. Aí você vai estimular o chakra, um chakra que está danificado, e você estimula ele, o que acontece? Gera mais problema. Gera mais problema. Se você tem a oportunidade de chegar, por exemplo, numa curadora como a Bárbara, e a Bárbara é uma curadora, ela vai trabalhar o seu chakra, a parte estrutural dele, a parte energética dele, e ela vai te trazer aspectos de consciência, aspectos de relacionamento, aspectos psicológicos, e que vai clarear e vai trazer para você um entendimento. Ela vai envolver a sua mente. Mesmo que ela não fale muito, que ela não seja tão focada nisso, a gente observando o trabalho dela vai trazer isso. Só que, quantos de nós têm acesso a um curador como a Bárbara? Quantos? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, se você vai em algum lugar que estimula o seu chakra, todas as dificuldades de consciência envolvidas vão ser estimuladas. Se você começa a trabalhar com a cor do chakra, emitindo, com cromoterapia, emitindo a cor,
você começa a colocar o chakra para trabalhar, a sua mente não consegue trabalhar aquele aspecto, você tem mais conflito, você tem mais dificuldade. Porque não há consciência. Porque a gente está focado no chakra, na estrutura, na energia, no relacionamento. E nisso a mente se perde ainda mais. Não adianta. Por isso que eu digo, é preciso que se estude. É preciso que se estude. É preciso que se saiba mentalmente o que é aquela estrutura, e o que ela faz, e o que a ativação ou não dela, o estragar ou consertar, vai promover na nossa vida. Porque nós temos que estar preparados para lidar com isso mentalmente. A causa de tudo é a mente. A causa de toda manifestação nesse universo que nós vivemos é a mente, é o corpo mental, não é o cérebro. Não são os pensamentos que o cérebro emite. É a nossa mente, um corpo mental, alguma coisa muito maior do que as emoções, do que a energia e do que o corpo físico. E é essa visão que a gente tem que trazer. As pessoas muitas vezes vão para uma técnica holística alinhar os chakras. Aquilo dura minutos. Porque você sai dali, você volta a pensar tudo de novo, você volta a sentir tudo de novo e você volta a estragar tudo de novo. Você volta ao padrão. Porque não foi trabalhada a mente, a compreensão. Não foi trabalhada com consciência de tudo. E aí eu vejo, sem ser radical, muita coisa perdida. Muita coisa sendo perdida, muito esforço, muita energia sendo jogada fora. E claro, não sejamos radicais. As pessoas vão no seu ritmo. As pessoas, cada um tem, né, um caminho particular para isso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que se desenvolva a consciência e chega-se a um ponto onde, se você não desenvolver essa visão de consciência, aí você fica remando contra a corrente. Você fica patinando, você não sai do lugar e você não consegue saber por que você não sai do lugar. As coisas não continuam não dando certo, você continua... Antes as coisas não davam certo e você não se dava conta, você sofria com aquilo. Legal, sofria, ficava triste, dava depressão e tudo mais. Mas chega um momento em que você percebe que você está sofrendo. Mas você não consegue entender por quê. Mas eu faço tudo certo, eu procuro dar o melhor, e dá errado, e eu cometo os mesmos erros, eu não saio do lugar. É porque está faltando consciência. E aí que entra o estudo dos chakras, para que você consiga trazer consciência. Porque a consciência só consegue se manifestar a partir do momento que há uma base de energia para isso. Se você gasta toda a sua energia com futilidade, com tristeza, com emoção demais, com o corpo, valorizando a estrutura demais, não sobra energia para a consciência se manifestar. Não sobra energia para que a consciência consiga empoderar o seu corpo mental e esse corpo mental consiga manifestar alguma coisa diferente. Então é preciso estudar. Não só ler e decorar, mas ir um pouco a fundo, buscar aplicações, buscar implicações. Se você hoje vem para mim e diz, Luiz, eu não consigo me manter financeiramente sozinho. Eu atendi um cliente uma vez que ele tinha uma casa, um prédio não, uma casa, uma construção, eu acho que era tipo um apartamento. E ele alugava bem. Ele poderia viver com aquele salário, com aquele rendimento. Não precisava de mais nada. E ele realmente fazia uns bicos aqui, uns bicos ali, não tinha um emprego fixo. Mas ele não conseguia se manter. Ele, volta e meia, soltava tudo e voltava para a casa da mãe. Vivia com os pais, as custas do pai não ajudavam. A parte de chakra básico dele estava um problema.
E ele tentava muitas coisas e não conseguia resolver isso. Por quê? Porque ele não via as implicações daquilo. Não havia consciência ali envolvida para perceber. A mente dele não conseguia. Você tem uma faixa de rendimento e você tem que viver muito bem naquela faixa de rendimento. Se você quer aumentar isso, você tem que se preparar para isso. É como uma pessoa que tem lá um carro do ano 2000 e quer um carro 2019, que é um carro, um híbrido, alguma coisa assim, né? Um top de linha, mas ela não se dá conta que para ela passar do carrinho dela para esse carro top de linha, IPVA é mais caro, seguro é mais caro, manutenção é mais cara. Ter um objeto tão valioso gera preocupação, gera gasto de energia que eu não posso estacionar aqui, não posso estacionar ali, eu tenho que andar no trânsito com muito mais cuidado, porque posso se bater no meu carrinho, tudo bem, é uma coisa só, mas se bater nesse carro aqui. Então, as pessoas querem, mas não entendem tudo que está implicado. E é mais ou menos isso com chakras. Não adianta você ativar o seu chakra e não entender a implicação daquilo. Não adianta você querer trocar de carro apenas, ou você tem um chakra que está subutilizado, aí você lê aqui, lê ali, vê um vídeo, coisa, isso é relacionado com o meu chakra básico, né? A questão do trabalho, que ele não conseguia manter, os rendimentos que ele não conseguia ter para manter a vida dele. Então eu vou começar a trabalhar meu chakra básico. Cor, mantra, e blá, blá, blá. Milhares de técnicas, milhares. Mas a implicação dessas mudanças, ele não tinha consciência. Então, na hora que você estimula o seu chakra básico, você vai ter que ter uma adequação da sua vida ao que você ganha. Se você ganha 1.000, você tem uma vida. Se você ganha 2.000, você tem outra vida. Se você ganhar 5.000, você tem que se adequar a essa outra vida. Você vai ter que fazer alguma coisa para ganhar 5.000. Você vai ter que estudar, se dedicar, trabalhar mais, adquirir mais responsabilidades, alguma coisa. Então, essas implicações, é preciso consciência e é preciso energia para que essa consciência se manifeste. Se você gasta essa energia só querendo, desejando, não sobra energia para que a consciência se manifeste. Não sobra energia para que a consciência empodere seu corpo mental, para que o corpo mental olhe para aquela realidade. Então eu estou nessa faixa, legal, eu vou ter que satisfazer com isso, tranquilo, e agora eu posso querer melhorar, ampliar essa experiência. Ou então não. Então a minha experiência física, material, financeira está ok, então agora eu consigo mexer com a parte emocional. Então agora eu consigo mexer com a parte intelectual. Então aí a consciência vai se manifestando. As coisas não são estanques. Você mexe num chakra só nele, não afeta os outros. Não, você mexe num e tem reflexo nos outros. Porque à medida que a energia se estabiliza num, sobra energia para o outro, sobra energia para o outro. E aí todos eles são contemplados. Cada vez mais consciência. O grande detalhe é que nem todas as pessoas chegam nesse ponto de olhar a questão desta forma. Não estão prontas ainda, não têm energia ainda para olhar assim. E a partir do momento que você chega num vídeo como esse, você começa a observar a coisa sob esse ângulo, a gente começa lentamente a alterar. Em decorrência da mudança propiciada pela observação, propiciada por ter mais consciência se manifestando nesses centros. Então, é algo para ser conduzido com atenção, é algo para ser conduzido com dedicação, com uma certa disciplina. Você estuda um pouquinho o chakra, você vê os aspectos psicológicos dele, você vê as implicações envolvidas, você analisa a sua vida em relação àquelas características do chakra. Aí você pega um outro, estuda ele, faz o mesmo trabalho. Você vai avançando. Aí você não consegue. Você volta para o chakra básico. Trabalha de novo ele. Satisfaz aquela energia. Estabiliza a sua mente com aquela energia. Você vai para o umbilical. Você vai para o plex.
Aí daqui a pouco você consegue dar mais um pulo, você começa a mexer com o cardíaco. Aí você se sente cansado, exaurido, parado, estagnado. Você volta para o básico de novo. E aí você começa todo o processo. A gente vai acumulando energia. E a gente começa a trabalhar todos eles. Isso feito de uma maneira consciente, né? Disciplinada, integrada. Diferente daquelas pessoas que vão alinhar os chakras hoje, que vão ativar os chakras hoje, amanhã, que vão curar depois, que vão depois, e que não mudam a mente, que não estudam, que não trazem consciência e continuam repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas funções, as mesmas atividades que já geraram problema. Você melhora um pouquinho, mas se você continua fazendo a mesma coisa, você vai ter o problema de volta. Não tem escapatória disso. É uma diversão muito interessante, mas a gente observa a nossa dificuldade em colocar isso em prática. Muitas pessoas que eu atendi, que eu tentei trazer essa abordagem, não foram longe. Não foram longe, foram poucas que realmente conseguiram uma certa disciplina, uma certa dedicação para conseguir isso. A maioria avançava um pouquinho e desistia. É natural. Momento da pessoa. O fato de ela estar tendo acesso a essa informação, tendo acesso a essa visão, já é muito importante, já é um caminho muito grande. Já implica que você tenha uma abertura energética e consciencial capaz de lidar com isso. Mas, para a maioria, ainda demonstra que você não conseguindo levar adiante, você ainda tem as dificuldades para serem superadas. Eu estou me debatendo com as minhas. Estou me divertindo muito com as minhas. Mas houve muitas delas. Consegui avançar, retrocede, para, estagna, me perco no sono, me dou conta de novo, volto, me perco de novo, volto. E aí ferramentas auxiliam a gente. Meditação, reiki, anestesia, ayahuasca, tudo isso aí vai trazendo mais consciência, mais energia. Mas não consegue se escapar. Eu não consigo, pelo menos, escapar dessa abordagem de chakras. Essa perspectiva que eles me trazem, essa ligação que eu consigo fazer com a minha realidade e com a energia que está fluindo, essa consciência que eu adquiro com isso, eu não encontrei outro meio. Não encontrei outro meio. Na hora que eu adquiro esse pouquinho de consciência, perceber, eu vejo essa relação, eu vejo essas conexões. E aí eu me dedico um pouco mais, gasto aquele pouco de energia, retorno para o sono. Junto um pouquinho mais, e assim eu vou indo, né, nesse crescendo, nessa direção. Tudo isso de uma maneira extremamente racional, com a disciplina razoável, podia ser melhor, sem me perder, né, porque a gente se perde muito em certas ilusões. Então é preciso um pouco de cuidado. Como eu citei, né, no vídeo anterior, que estava por aqui, mas eu não levei antes, uma visão muito emocional da coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente chega num ponto que não há muita escapatória, não há como fugir disso. E a nossa mente precisa, né, manifestar cada vez mais energia, porque a consciência precisa disso. Ficar só estagnado, ficar só parado, repetindo as mesmas coisas. Chega um ponto que cansa. A gente sente até uma pressão, porque continua fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa trazer mais energia, permitir mais manifestação de consciência na nossa vida. Espero que seja instrutivo o vídeo, né? Que a partilha seja útil.